Olá pessoal, hoje dando mais andamento ao nosso curso aí, dessa vez no módulo 6, nós já caminhamos aí bastante nessa trajetória aí desse curso, esse curso que tem o tema Valores do Ensino Religioso para a Sociedade Moderna. Este trabalho é um trabalho de estágio supervisionado, diferentes contextos. Este curso é um curso de extensão proporcionado pela Faculdade Uninter. E nós estamos aí trabalhando aí nesse módulo por extensão, trazendo esse curso aí para vocês como uma atividade do nosso estágio de diferentes contextos. E hoje nós estaremos falando sobre o módulo 6, os valores humanos. Nós já temos caminhado aí através do módulo 1, Introdução, módulo 2, os valores do ensino religioso. Temos trabalhado também o módulo 3, estímulos dos valores éticos. Temos trabalhado também o módulo 4, crise de valores. Temos trabalhado também o módulo 5, manifestações da crise de valores. E estaremos trabalhando o módulo 6, os valores humanos. Eu sou Kleber Osiel Rodrigues e estarei com vocês aí durante este módulo aí para tentarmos compreender esses valores humanos. Os valores humanos. Estamos no novo milênio, onde a ciência e a tecnologia se desenvolvem muito mais do que a existência humana interior. Então nós vemos esse desenvolvimento da ciência, nós percebemos esse avanço científico de uma forma muito rápida, onde a tecnologia ela tem atingido graus elevados, dimensões imensuráveis, e esse desenvolvimento ele tem acontecido de uma forma muito rápida e de forma que, se nós não tentarmos pelo menos acompanhar, muitas vezes não vamos nem conseguir nivelar ao mesmo tempo em que essa ciência se desenvolve, mas nós vamos pelo menos nos aproximar dessa tecnologia, porque senão acabamos ficando muito atrás, muito aquém. Então, esse desenvolvimento tecnológico, ele acontece muito rápido. E ele acontece muito mais rápido do que a transformação interior na vida do ser humano, da existência humana. Nós percebemos que para o ser humano ele aprender sobre um determinado valor, muitas vezes ele leva tempo, ele leva anos para aprender sobre aqueles valores, para cultivar aquele valor. E nós vemos ao contrário, que na ciência ela desenvolve muito mais rápido do que esse aprendizado humano. Porém, essas importantes e inegáveis conquistas do homem não proporcionam igual evolução no campo da ética e da moral. O que isso quer dizer? Que, apesar dessas conquistas humanas, desse avanço da ciência, beneficiarem o ser humano de uma certa forma, e isso é muito importante, esse avanço, eles não proporcionam uma, uma ética, eles não ajudam o ser humano na questão da moral. A tecnologia avança, os meios de utilizar a tecnologia avançam, mas é preciso também, numa mesma proporção, avançarem também os valores morais e os valores éticos. Esses valores, pelo contrário, eles vão diminuindo, eles vão perdendo a sua validade, a sua importância nessa corrida tecnológica. E é preciso proporcionar uma evolução também desses valores a essas tecnologias que, sem dúvida,
é muito importante para o desenvolvimento humano. Assim, o ser humano tem necessidade de trabalhar para fazer frente aos seus anseios. A atividade material homem gera até uma sadia disputa para melhor se colocar na sociedade. É claro que nesse ambiente de competitividade, nesse ambiente de sociedade, existe a busca por uma posição melhor, mas desde que essa busca por essa posição melhor não seja uma busca norteada pelo desrespeito, não seja uma busca norteada por maus tratos, pela violência, e sim pela conquista através do trabalho honesto, através do profissionalismo. E isso é muito válido, essa disputa, esse anseio do homem em procurar a cada vez mais se desenvolver e também procurar ao mesmo tempo auxiliar também aquelas pessoas que estão ao seu redor para que elas também atinjam esse mesmo grau, tenha esse mesmo anseio, porque é necessário que aconteça essa disputa, essa melhora da posição social, melhora nos meios econômicos, mas desde que haja o respeito, desde que haja ali presente ali os valores morais e os valores éticos. E aí nós vemos um outro ponto importante de se analisar também, é que os meios de comunicação, por sofisticados processos, têm o poder de conduzir o homem, lhe impondo valores de forma quase mecânica. Entre esses podemos identificar a discriminação. Nós vemos que quando nós nos voltamos para a mídia, para os meios de comunicação, esses meios de comunicação que deveriam ser uma ferramenta para implantar valores morais, valores éticos na sociedade, muitas vezes eles têm avançado rumo a implantar valores perversos, valores imorais, valores que não condizem, que não se adaptam, que não têm um certo aval ético. Então é necessário que nós venhamos a perceber isso de forma bastante clara. Quando nós olhamos os meios de comunicação, na maioria das vezes, são meios que têm proporcionado desrespeito, têm ensinado famílias se dilacerarem, têm ensinado famílias a se dissolverem, têm ensinado pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Muitas vezes esses meios de comunicação eles não têm contribuído de uma forma que valorize a ética, valorize o respeito, valorize a tolerância. Mas é necessário nós implantarmos isso a cada dia. E nós vemos aí que muitas vezes esses mecanismos, eles acabam implantando uma discriminação. Eles acabam fazendo uma separação entre as pessoas. E é importante nós tentarmos compreender isso, porque esses meios de comunicação, por sofisticado processo, eles tinham e têm o poder de conduzir o homem, mas eles não podem trazer valores de forma mecânica. Não, eles têm que trabalhar no campo da mente, no campo do coração, trazendo isso para o interior das pessoas. E aí nós vemos que a grande disputa de espaços e a perene luta pelo poder brutalizam o homem, que passa a ver o seu semelhante como um oponente e competidor, descartando sua identidade de parceiro que habita nesse maravilhoso mundo que a todos agrega. Isso é importante nós analisarmos
né, que aqui vem falando, né, a grande disputa de espaços e a perene luta pelo poder brutalizam o homem. O homem, quando ele está nessa competição, nessa competitividade pelo poder, através de uma ganância, através do capitalismo selvagem, ele não olha para o seu semelhante, ele não tem dentro de si essa contribuição de proporcionar valores. É necessário a disputa por espaços, é necessária a busca pelo poder, mas é necessário uma disputa e uma busca pelo poder de forma harmoniosa, de forma respeitosa. Eu não posso, em nome de uma posição, eu não posso pisar no meu próximo, eu não posso pisar no meu semelhante. É preciso eu crescer, é preciso que cresçamos, é preciso que atingimos valores, é preciso que atingimos posições destacadas, mas dentro de uma ética, dentro de uma moral. Eu não posso olhar, ver o meu semelhante simplesmente como um opositor, como um competidor. Não. Eu não posso descartar a sua identidade. Não, é preciso que eu venha preservar essa identidade do meu semelhante, porque nós temos que aprender, nós temos que conviver numa sociedade harmoniosa, numa sociedade norteada pelo respeito, pelo amor ao próximo. Então nós vemos que nós não podemos subir em cima das pessoas, usar as pessoas como um trampolim para me hastear uma bandeira do sucesso. Não, o meu sucesso, ele também depende do sucesso do outro. A minha conquista, ela também precisa ser norteada pelo bem-estar ao próximo, pelo amor, pelo respeito. Eu preciso de competir sem diminuir o meu próximo. E isso é possível acontecer, isso é possível realizar, trabalhar dessa forma. Um outro detalhe: se a sociedade é dividida entre os que pisam e os que são pisados, colocando pessoas iguais em planos diferentes, os melhores, providos de meios, inexoravelmente irão conduzir o destino de seus semelhantes com menos recursos. Então a sociedade, ela não pode se dividir entre aqueles que pisam e aqueles que são pisados. Não. A sociedade, ela não pode se constituir dessa forma. Eu não posso chegar ao pódio, eu não posso chegar ao poder pisando no meu próximo, no meu semelhante. Não, eu posso chegar ao poder atraído das minhas próprias forças, das minhas próprias conquistas e sendo regido pelos verdadeiros valores. É preciso compreender e é preciso aplicar isso no dia a dia da nossa sociedade. É preciso isso acontecer no nosso meio. Os detentores de forte influência, considerando o poder econômico, social e demagógico, conduzem as preferências de toda a sociedade. Então, essas pessoas que têm uma grande influência na sociedade, que elas têm um poder econômico, que elas têm um poder social, que elas têm uma forma de comunicar plausível, elas conduzem as preferências da sociedade. Então é preciso que essas pessoas elas se revistam de valores morais, de valores verdadeiros, para que elas consigam exercer na sociedade, implantar na sociedade também esses valores. Essas pessoas elas precisam ser pessoas de influência, mas pessoas que vão influenciar para o bem, pessoas que vão influenciar para produzir valores morais, valores éticos. E muitas vezes nós nos deparamos
muitas vezes ao contrário, pessoas de grande influência, influenciando a sociedade a se perverter dos valores verdadeiros, ensinando a sociedade a distanciar dos verdadeiros valores, a não dar importância para o respeito ao próximo, para o amor ao próximo. Quando nós olhamos numa parábola que Cristo proferiu sobre o bom samaritano, quando nós vimos ali o relato bíblico, quando aquele homem caído ali no chão, passou ali muitas pessoas religiosas, ignorando o estado daquele homem, mas ali passou uma pessoa, o bom samaritano, que acolheu aquele homem, curou as suas feridas e ainda contratou alguém para que cuidasse daquele homem, para que ele viesse a sarar completamente. Então, queridos líderes, queridos detentores, queridas pessoas de influência na sociedade, tenha a capacidade e insira na sua vida cotidiana esse poder de influenciar para o bem. Exerça essa influência na sociedade, mas exerça uma influência para o bem, ensinando valores corretos, valores positivos, valores morais, para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor para se viver. Isto não significa que esta elite tenha também as melhores fatias de felicidade e de harmonia existencial. Devemos constatar a veracidade dessa afirmação à nossa volta, onde esta mesma elite compartilha os mesmos problemas dos seres mortais. Então nós vemos que essas pessoas que são detentoras de uma forte influência, essa elite, vamos dizer assim, da sociedade, elas também têm momentos de fraquezas, elas também estão sendo colocadas no mesmo nível de todas as pessoas mortais. Então essas pessoas, elas precisam se dar conta de que elas detêm, muitas vezes, algumas fatias de felicidade, mas elas também são proporcionadas também por momentos de tristeza, momentos de dor. Então é preciso que nós temos que constatar, nós conseguimos ver isso aí, né, à nossa volta. Essa elite que muitas vezes ela é influenciada, ela é influenciadora de valores negativos. Então é necessário rever esses conceitos para que possamos mudar essa situação. Se a revolta e a desarmonia fosse o único fator determinante da felicidade, somente os menos privilegiados seriam vítimas das angústias de desencontros que dirigem o homem no erro. Então, essa revolta e essa desarmonia, né, se ela fosse o único fator determinante da felicidade, somente os menos privilegiados, ou seja, a elite, as pessoas favorecidas, elas seriam vítimas das angústias. Mas nós vemos que todo ser humano ele se encontra no mesmo patamar. E se falando de elite, quanto aos problemas, quanto às dificuldades, nós nos encontramos no mesmo patamar. Mas quanto à influência, a elite ela tem o poder de influenciar a sociedade na implantação de valores éticos, valores morais. É certo que isso não significa que as pessoas menos amparadas pela sorte se encontrem na sua condição como pretexto para justificar seus vícios e sua infelicidade. Então nós não podemos dizer com isso que as pessoas menos favorecidas, que não tiveram uma condição social, que são pessoas que muitas vezes não são bem sucedidas economicamente na sociedade, elas não podem justificar por causa disso e se enveredar pelos vícios
e dizer que elas não são felizes por causa disso, não é? Então, dentro da pluralidade de indivíduos, sempre teremos uma classe rica e uma classe pobre. O que serve como linha divisória para este posto? Então, nós vivemos numa sociedade e vamos continuar vivendo numa sociedade pluralista. Nós sempre vamos ter uma classe rica e uma classe pobre. O próprio Cristo disse que sempre teríamos pobre conosco. Isso não justifica que você não deva correr atrás dos seus objetivos. Não. Mas no mundo que vivemos, isso sempre vai acontecer. Por que isso sempre vai acontecer? É exatamente por causa dos maus valores, dos valores negativos que nos são implantados no mundo atual. A sociedade passa por uma profunda crise ética e moral. Isso porque a prática dos valores humanos foi esquecida. Então nós já vemos aí nos módulos anteriores, no módulo 5, no módulo 4, falando sobre crise, no módulo 5, falando sobre a manifestação da crise, nós podemos perceber, podemos ver, através desses módulos que já estudamos, que a nossa sociedade ela passa por uma profunda crise ética. Isso não há de se esconder, isso não há como escapar dessa situação, deste momento. Por que isso? Porque os nossos valores morais, os nossos valores humanos, eles foram esquecidos. Não se deram importância a eles, não procuraram a valorizar, não procuraram a implantar, a trazer um ensino, não procuraram a solidificar esses valores. E quando eles foram esquecidos, quando eles foram colocados de lado, a sociedade entrou em crise. Então ela entra em crise, uma crise ética e moral, por causa dos valores que foram esquecidos. Somos seres dotados de inteligência, isto que nos diferencia dos demais animais. Não questionam o passado e também não se preocupam com o futuro, na medida em que são conduzidos mecanicamente por seu instinto de conservação. Temos como atributo a capacidade de distinguir o certo do errado através do livre-arbítrio. Então nós vemos que nós, como seres humanos, temos uma diferença aí fazendo já uma comparação com os animais. Nós somos dotados de inteligência, e essa inteligência é que nos diferencia dos animais. Nós temos condições de vivermos bem em sociedade, nós temos condições de desenvolver e de praticar os verdadeiros valores. Por que isso? Porque nós somos diferentes dos animais. Eles não questionam o passado e nem tampouco eles têm a preocupação pelo futuro. E muitas vezes nós vemos que no reino animal nós vemos aí essa consideração, nós conseguimos enxergar alguns valores que eles praticam pelo instinto, que muitas vezes os próprios ser humano não consegue praticar. Nós vemos aí no reino animal o exemplo do cachorro, que dizem que é o melhor amigo do homem, que ele defende o homem, e muitas vezes o próprio semelhante, o próprio ser humano, ele não tem essa consideração com o próximo, ele não tem esse amor. Nós vivemos numa crise ética moral, e isso precisa ser revertido, isso precisa ser mudado, e nós temos a capacidade de sermos diferentes, nós temos a capacidade de sermos melhores seres humanos, nós temos a capacidade de respeitar o nosso semelhante, de respeitar o nosso próximo, de conviver bem em sociedade, porque nós somos dotados de inteligência. Nós temos como mudar isso. Nós temos o atributo, a capacidade de distinguir o certo do errado.
Isso está dentro de nós. Essa capacidade está dentro de nós. Nós temos o poder de decidir entre praticar o que é certo e praticar o que é errado. Mas uma vez que nós somos alimentados através dos mecanismos sociais, através da comunicação deturpada e contaminada que nós temos hoje à nossa disposição, que muitas vezes não ensinam a valorização da família, querem a destruição da família, a harmonia da família, através de seus programas, mas nós temos a capacidade de distinguir o certo e o errado, de abandonar isso, de deixar de lado isso, de se distanciar de uma cultura inútil, de uma cultura que não vai agregar nenhum valor para o nosso crescimento físico, para o nosso crescimento emocional, para o nosso crescimento sentimental. Nós temos uma cultura que é uma cultura podre, uma cultura que ensina valores errôneos, valores de destruição da moral, valores de destruição da ética. E nós precisamos acordar para isso o mais urgente possível. Precisamos de atentar para isso. Por quê? Porque nós somos seres inteligentes. Nós não somos como os animais que são conduzidos mecanicamente, não. Você não pode ser conduzido mecanicamente, ser conduzido por uma mídia deturpadora de valores. Não, você precisa acordar para isso. Você precisa mudar esse ambiente, essa percepção e acordar para essa realidade. Não dá mais para aceitar, não dá mais para engolir o que muitas vezes essa mídia podre tenta repassar para a nossa sociedade. É preciso nós termos essa percepção, nós termos e não deixarmos que os valores humanos, os valores morais, os valores éticos sejam esquecidos na nossa sociedade, sejam abandonados. É preciso rever tudo isso aí, é preciso termos uma ação diante dessas coisas. Mas como também estamos sujeitos à natureza, os apetites, paixões e inclinações também são fatores que contribuem para dirigir nossos atos. Essa inclinação nossa, natureza do apetite, das paixões, muitas vezes eles dirigem nossos atos de uma forma errônea, de uma forma que não vem a contribuir para o nosso melhor desempenho como ser humano. É preciso nós contribuirmos, nós sermos dirigidos pela ética, pelo respeito, nossos apetites, nossas inclinações serem dirigidas por atos positivos, por atos verdadeiros. E nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula vamos continuar aí nesse módulo 6, e nós vamos continuar aí discutindo esses valores, essa inclinação, né, que muitas vezes a sociedade ela tem uma inclinação do ponto de vista negativo, mas nós temos condições de mudar tudo isso aí. Nós temos condições de rever tudo isso aí, porque nós somos pessoas inteligentes, nós somos seres humanos inteligentes e precisamos mais do que nunca mudar essa situação. Precisamos que nossos atos eles sejam guiados, sejam norteados, nossas paixões, nossas inclinações, nossos apetites, pelos bons valores, pelos valores éticos, pelos valores morais que nós temos à nossa disposição.